tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Ferreira do canal Histórias e Outras Coisas. Sejam bem-vindos a mais um resumo didático de história e o assunto dessa vez é Egito Antigo. Iremos falar de uma das civilizações mais antigas do continente africano, civilização essa que desperta muita curiosidade, uma civilização cheia de mistérios, com muito conhecimento e muito desenvolvida. Mas antes de tratar especificamente desse assunto, eu já convido você que não é inscrito no canal, já se inscreve e fique por dentro aí dos conteúdos que eu compartilho com vocês semanalmente. Mas chega de enrolação e vamos nessa! Milênios após terem surgido na África, os primeiros seres humanos se dispersaram e passaram a desenvolver diversas técnicas para garantir a sua sobrevivência. Desenvolveram a agricultura, passaram a domesticar animais, construíram aldeias, construíram cidades e viviam de forma muito bem organizada e hierarquizada, dividindo funções. E isso, consequentemente, vai dar origem a sociedades cada vez mais complexas. Dentre as principais civilizações do mundo antigo, a civilização egípcia, sem dúvidas, é uma das que mais desperta curiosidades, justamente pelo seu legado deixado por muitas gerações. Com certeza, vocês já devem ter visto algum filme ou alguma imagem na televisão, na internet, sobre as pirâmides egípcias, sobre as múmias. Alguma coisa você já deve ter ouvido falar sobre essa cultura, porque é muito grande o seu legado. É uma cultura extremamente grandiosa e complexa. Os povos egípcios já desenvolviam a matemática, a astronomia, a arquitetura. Eram povos que construíam enormes monumentos funerais, tais como eram as pirâmides. Desenvolveram a técnica de preservação dos mortos, que era a técnica da mumificação. Já possuía uma escrita, que eram os chamados hieróglifos, que eram feitos tanto na pedra como também no papel, já que foram eles que desenvolveram o papiro, o primeiro papel que surgiu aí na sociedade. Então, falar sobre Egito é estudar um dos temas extremamente rico e grandioso da história da humanidade. E é sobre esse assunto que nós estaremos tratando, um assunto que eu gosto bastante. Quando a gente fala de Egito Antigo, não tem como deixar de falar a respeito de um dos maiores rios do planeta, que é o Rio Nilo, que é um dos rios que atravessa toda essa região. Esse rio ele tinha função extremamente importante para garantir a sobrevivência desses povos nessa área deserta, que é a área do Egito. Se não houvesse o rio, talvez não houvessem condições de se desenvolver uma das principais civilizações do mundo antigo. O rio Nilo fazia com que a região extremamente desértica se transformasse num verdadeiro oásis, garantindo condições adequadas para a sobrevivência desses povos. Até porque, nos períodos de cheia do rio Nilo, os períodos na qual haviam as grandes inundações, a água invadia as margens do rio e depositava uma substância chamada humus, que era como se fosse um fertilizante para o solo. O humus ele era um fertilizante natural composto de restos de matérias orgânicas misturado com terra. Conforme as águas baixavam, o solo ele era fertilizado, garantindo as condições ideais para o desenvolvimento da agricultura. E é esse fator que vai fazer com que as principais civilizações, as principais cidades do Egito Antigo fossem formando-se às margens do Rio Nilo. O Rio Nilo era tão importante para esses povos que muitos dos seus deuses estavam relacionados ao rio. O rio Nilo, ele nasce no Lago Vitória, entre as fronteiras dos atuais Quênia, Uganda, Tanzânia, e percorre uma distância de aproximadamente 6.450 quilômetros, onde depois ele se dispersa num grande delta, um delta onde vários mini-rios se juntam, formando uma área extremamente fértil e deságua no mar Mediterrâneo. Essa região onde é formado o delta do rio Nilo
é chamado de Baixo Egito e é uma das regiões onde foram criadas as principais cidades egípcias, até por conta de ser uma região extremamente fértil. O historiador grego Heródoto, que visitou o Egito por volta do século V a.C., quando chegou nesse lugar, o chamou de dádiva do Nilo. Ou seja, ele quis dizer que o Egito é um presente do Nilo. Porém, essa frase de Heródoto tem sido questionada por muitos historiadores, porque ela dá a entender que o rio foi muito mais importante do que o trabalho que foi desenvolvido pelos povos que ali viviam para obter um melhor aproveitamento do rio. Vou explicar isso melhor para vocês. Nos períodos que haviam as inundações do rio Nilo, essas inundações elas podiam ser pequenas ou elas podiam ser muito grandes, devastadoras, destruindo as aldeias, as cidades, destruindo as colheitas. E quando ela era muito pequena, o que podia acontecer? Podia não dar condições de fertilizar grandes extensões territoriais e não garantir uma boa colheita, não garantir boas condições para o desenvolvimento da agricultura. Então, para ter um melhor aproveitamento do rio, os povos egípcios, a população egípcia, ela tinha que se organizar e realizar diversas obras, como barragens, canais de irrigação, para conseguir ter um melhor aproveitamento do rio. Então a frase do Heródoto, que o Egito é uma dádiva do Nilo, ela não ficou muito certa, não está muito detalhada. Ou seja, é preciso considerar sim as questões naturais, do rio Nilo, mas temos que considerar também a forte organização social dos egípcios para obter um melhor desenvolvimento do rio, construindo barragens, diques, canais de irrigação e assim obter um melhor controle e um melhor aproveitamento do rio. Desde 5.000 anos antes de Cristo, os povos egípcios viviam em clãs, que eram chamados de nomos. Esses povos eles praticavam já a agricultura, dominavam a técnica da cerâmica e com o passar do tempo desenvolveram também a metalurgia. Com o passar do tempo, devido à necessidade de desenvolver grandes obras para melhor aproveitamento das águas do Nilo, como por exemplo barragens, diques e canais de irrigação, esses povos que viviam em nomos, em clãs separados, passaram a viver juntos, formando aldeias e, consequentemente, cidades. Essas cidades se uniram, formando dois grandes reinos no Egito. Um deles, chamado Baixo Egito, ficava mais ao norte ali do delta, nas regiões mais próximas ali do mar Mediterrâneo, que eram áreas extremamente férteis. E tínhamos também o Alto Egito, que ficava mais ao sul do delta, a partir da cidade de Mênfis, e era uma região um pouco mais árida, porque eles se situavam ali próxima às faixas próximas ao rio Nilo. Por volta de 3.100 anos antes de Cristo, os governantes do Alto Egito conquistaram o Baixo Egito e esses dois reinos passaram a ser governados por um único rei, que no caso é o faraó. Segundo a tradição, Menés foi o fundador da primeira dinastia dos faraós. Os primeiros faraós utilizavam uma coroa dupla, simbolizando o rei do Alto Egito e do Baixo Egito. Durante um período de aproximadamente 3.000 anos de história registrada, o Egito Antigo se alternou entre momentos de prosperidade, em momentos de graves crises econômicas, momentos de centralização de poder, momentos de descentralização de poder, períodos de guerras internas, invasões, crises, enfim. Os egiptólogos eles costumam dividir esse período em três, que é o Antigo Império, Médio Império e Novo Império. A sociedade egípcia era formada por diferentes camadas sociais, sobrepostas, ou seja, uma acima da outra, fixa,
onde dificilmente você conseguiria haver mobilidade social, ou seja, você subir de uma camada para outra, e de caráter hereditário, ou seja, passado de pai para filho. A maior parte da população era composta por camponeses e artesãos, mas também havia um pequeno grupo de escravos. Na organização social egípcia, o faraó estava no topo do poder. O faraó era o rei supremo do Egito, considerado um deus vivo, era responsável pela proteção e pela prosperidade do seu povo. De um modo geral, o faraó detinha a autoridade religiosa, administrativa, judicial e militar. Ele podia ter várias esposas legítimas, inclusive algumas concubinas, que eram tipo amantes, podia ter várias amantes. A maior parte das terras do Egito pertencia ao faraó e o seu governo recebia o auxílio também dos sacerdotes. O faraó também tinha um certo controle das atividades econômicas e, embora a maior parte dos faraós foram homens, houveram também mulheres faraó, onde eu vou destacar aí a grande e poderosa faraó Cleópatra. No antigo Egito havia uma poderosa elite formada por administradores das províncias e por comandantes de altos cargos do exército. Entre a nobreza egípcia destaca-se o vizir. O vizir era o chefe da administração e da justiça. É como se fosse um primeiro-ministro encarregado de executar as principais ordens do faraó. Haviam também os sacerdotes, que eram quem presidiam as cerimônias religiosas e administravam os patrimônios dos templos, né? Esses viviam de muita riqueza, provavelmente oriunda das oferendas que eram dadas pelo povo. Por fim, entre a elite egípcia, haviam também os escribas. Os escribas eram funcionários do governo que dominavam a escrita egípcia. Por essa razão, por dominar a escrita egípcia, eles tinham diferentes graus de prestígio e poder. Era alguma das suas funções fiscalizar províncias, cobrar tributos, fiscalizar obras, templos, construções, diques. Os camponeses, que também eram chamados de felás, realizavam diversos tipos de trabalho. Trabalhavam na agricultura, cultivando trigo, cevada, linho. Também criavam animais, boi, vaca, pato. Embora eles criavam esses animais, a carne não era um alimento que fazia parte do seu cotidiano, né? A carne, ela era um alimento considerado de luxo, né? E era consumido principalmente pela nobreza. Os camponeses só comiam carne nas ocasiões especiais. Haviam também os artesãos, que possuíam qualificações diferentes. Alguns trabalhavam principalmente em templos, produzindo artigos de luxo, né? Eram ourives, produziam objetos de mármore, produziam vasos. Haviam outros artesãos que eram especializados em outras tarefas, eram carpinteiros, eram jardineiros, eram pessoas que confeccionavam roupas. E haviam também alguns que se especializavam, por exemplo, no embalsamento de corpos, né, de mortos, pintores de sarcófagos, pinturas de templos. Então haviam várias funções entre os artesãos, uns ocupando tarefas mais voltadas ao luxo e outros tarefas mais simples. Havia também uma população numericamente pequena, que era a população dos escravos, né? Esses escravos eram geralmente prisioneiros de guerra. Esses trabalhavam realizando diversas funções, trabalhavam no campo, trabalhavam na lavoura, né, trabalhavam em minas. E esse termo de escravo no Egito é um pouco diferente do termo de escravo que a gente conhece, porque os egípcios, né, os escravos egípcios não eram considerados mercadoria, né? Eram pessoas que inclusive podiam adquirir bens, podiam adquirir propriedade, podiam se casar.
Então existe até mesmo um grupo de historiadores que desconsidera, por exemplo, que houve escravidão no Egito justamente por conta dessa diferenciação da escravidão como a gente conhece, aquela que ocorreu aqui na América, né, a escravização dos povos africanos e do indígena. A religião egípcia era politeísta, ou seja, acreditavam-se em vários deuses. Geralmente esses deuses estavam relacionados a forças ou fenômenos da natureza. E a forma de representar esses deuses era através de animais. Cada cidade era representada por um deus, e em cada cidade erguia-se um templo que representasse esse deus. No Antigo Império, o deus Amon-Ra, que é o deus Sol, era cultuado por todo o Egito. Havia também entre a população a maior devoção do deus Osíris, que era o deus da vegetação, das forças da natureza e dos mortos. Havia também Ísis, que era irmã e esposa de Osíris, e também Horus, que era o filho de Ísis e Osíris. Para os antigos egípcios, crer nos deuses significava cultuá-los. Dessa forma, faziam muitas homenagens, ofereciam-lhes tributos, construíram grandes templos que eram considerados a casa dos deuses, e acreditava-se que os desejos dos deuses eram parecidos com os desejos humanos. Dessa forma, ofereciam-lhe bebidas, comidas e grandes festas. A crença na condição divina do faraó fazia com que se atribuísse outras crenças a ele. Por exemplo, que ele era o grande responsável pelo controle das ações da natureza em benefício do seu povo. Então acreditava-se, por exemplo, que o faraó poderia o quê? Provocar grandes chuvas que pudessem provocar inundações no rio, garantindo assim boas colheitas. Os egípcios eles acreditavam na vida após a morte no reino de Osíris. Dessa forma eles acreditavam que quando a pessoa morria, ela era julgada por esse deus, e se por acaso ela fosse absolvida, ela retornava ao reino dos vivos, ao mundo dos vivos. Então dessa forma, o corpo dessa pessoa precisava estar o quê? Preservadinho, né? Então eles desenvolveram a técnica da mumificação, que é a técnica de preservação dos corpos, né? Haviam várias técnicas, né? Algumas mais baratas e outras extremamente caras e luxuosas. A produção artística egípcia ela estava muito ligada à religião, tanto que levou à construção de luxuosos templos como os templos de Luxor e de Karnak. Além disso, essa crença na vida após a morte levou também à criação de grandes túmulos, né, que são as grandes pirâmides. As grandes pirâmides que serviam para enterrar, né, os faraós e os membros da sua família. Geralmente as pessoas que eram de uma camada social mais simples, elas eram enterradas em sepulturas muito mais simples ou até mesmo nas areias do deserto. Na região de Gizé estão localizadas as pirâmides dos faraós Quéops, Quefrem e Miquerinos, né? São monumentos grandiosos, símbolos de beleza, de solidez. Para a realização dessas pirâmides era necessária a mobilização de muitas pessoas, de milhares de trabalhadores. Até porque são monumentos muito grandes e que a sua construção utilizava rochas, né? Então você imagina carregar essas rochas numa época onde não havia recursos tecnológicos, né? Eram técnicas mais rudimentares, mas que mesmo assim garantiu a construção de monumentos enormes que estão preservados até os dias de hoje. Assim como os sumérios, os egípcios desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita, que no caso é os hieróglifos. Esse sistema inicialmente ele era através de sinais figurativos, de objetos, de coisas, e futuramente passou a utilizar sinais de letra, né, representando sons. Agora falando sobre a ciência egípcia, podemos falar de vários conhecimentos
e que muitos desses conhecimentos estavam relacionados ao objetivo de resolver situações práticas do seu cotidiano. Por exemplo, a química. A química foi desenvolvida pelos egípcios com a necessidade de desenvolver medicamentos, né, manipular produtos para desenvolver medicamentos. A matemática, que está muito relacionada às transações comerciais, a necessidade de estabelecer números para ter um controle melhor. Assim surgiu, por exemplo, a álgebra, a geometria, que auxiliou bastante também no desenvolvimento das suas grandes construções arquitetônicas, né, como as pirâmides. Podemos falar também da astronomia, que foi fundamental para auxiliar, para ajudar os egípcios no seu deslocamento pelo mar Mediterrâneo, assim também para que eles pudessem ter um controle das atividades agrícolas, né? E também podemos citar a medicina, né? Que a técnica da mumificação dos corpos facilitou aí com que os egípcios desenvolvessem a medicina, né? A partir do momento que eles abriam os corpos, eles conheciam o corpo humano. Então, os conhecimentos, a ciência aplicada egípcia, ela está muito relacionada a resolver problemas do seu cotidiano, e futuramente todo esse conhecimento ele vai ser o que? Aprimorado, né? Vai ser utilizado também pelos povos gregos e romanos. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, o resumo sobre Egito Antigo é um pouco extenso também. Espero que eu tenha conseguido trazer as principais informações aí sobre essa cultura, lembrando que o meu resumo não substitui a boa leitura do seu livro didático. É fundamental que ao final dessa videoaula você vai lá no seu livro didático, ó, vai lá fazer uma leitura, né, para garantir com que você possa absorver essas informações da melhor maneira possível. E faz um mapa mental, que eu tenho certeza que você vai compreender esse assunto. E vou me despedir por aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, curte aí esse vídeo e até o próximo resumo de história com o professor Bruno Ferreira. Um forte abraço e fui!